Oi, gente, eu sou a G e no vídeo de hoje eu vou dar algumas sugestões de livros para presentear. Final de ano tá chegando e a gente gosta de dar livros de presentes. Eu, pelo menos, amo dar livros de presente e receber também. Então, muitas vezes a gente se sente empacado, né? Não sabe que livro consegue presentear, ou principalmente para pessoas que não são leitoras frequentes, fica um pouco mais difícil também. Então, eu trouxe aqui uma seleção de livros brasileiros, né? Especificamente 8 livros e vai ter um bônus no final também de literatura infantil. E esse primeiro livro, ele é um livro que você pode presentear ele para qualquer pessoa da sua família, assim. Ele é um livro coringa, eu sempre indico ele para todo mundo, que se chama A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Se você reparar, a minha edição, ela já tá até toda suja aqui, porque eu já li esse livro 3 vezes e já emprestei pra muitas pessoas. Eu tive a Jacket pra ler, tá? Mas ainda assim, ele é um livro que já rodou muito por aí, né? Ele tem essa jacket bem bonita. E eu gosto muito da escrita da Socorro Racioli. Nesse livro aqui ela vai trazer a trajetória do Samuel, né? Que trabalhava com a mãe dele como vendedor, né? E ele perde a mãe recentemente, né? A partir disso, então, ele entra numa trajetória aí de uma aventura mesmo para reencontrar, né, a família do pai, reencontrar a avó. Então, ele vai para uma outra cidade, né? Ele viaja para encontrar esse pai que ele nunca conheceu. Porém, muitas coisas vão acontecer nesse percurso, inclusive ele vai se deparar, então, com essa cabeça do santo, que está lá na cidade de Candeia, né? É um livro muito interessante, ele traz realismo mágico, né? Ele traz elementos religiosos também. Então, como eu falei, ele vai ali desde os adolescentes até os idosos. Acho que todo mundo pode ficar muito encantado pela escrita da Socorro. Ele é um livro intrigante, porque você quer muito saber o que está acontecendo com aquela cidade ali, quando o Samuel chega, coisas começam a acontecer, e a Socorro explica de uma forma bastante interessante. Acho que tudo fica muito amarradinho no final da história, e é uma leitura que eu gosto muito. Uma outra possibilidade é Oração para Desaparecer, que é um outro livro dela, mas eu vou deixar esse aqui como um livro coringa mesmo, para todo mundo da sua família aí, você pode presentear esse livro. Bom, o segundo livro eu li pela primeira vez esse ano, e eu me encantei muito pela escrita dessa escritora, né? O nome dele é Perifobia, da Lília Guerra. Ele foi publicado pela Todavia, mas esse livro ele já tinha tido uma tiragem por uma outra editora um pouco menor, e aí foi uma republicação. Tem um conto inédito aqui também. E eu gosto muito da forma como a Lília escreve, né? Esse livro, ele traz contos, né? Porém, uma coisa que eu acho bastante interessante, né? E não é todo livro de contos que a gente encontra isso, é a questão dela recapitular, dela trazer, né, alguns personagens ali e em outros momentos da história, né? Então, por exemplo, ela tem um conto que ela vai falar sobre um personagem, e aí mais pra frente vai ter um outro conto que você vai ver que, na verdade, ela tá falando do pai daquele personagem, sabe? Então tem esses easter eggs, assim, pela história que eu gosto bastante, né? É um livro com bastante contos, né? E então alguns são bem curtinhos, né? Outros um pouco mais extensos, mas eu gostei de todos. Aqui ela vai trazer, então, situações da periferia, situações do trabalho, vai falar bastante sobre a questão das empregadas domésticas, por exemplo, situações né, de mães e avós que passaram aí a sua vida dedicada a famílias, né? E eu gosto bastante da forma como a Lilia escreve, sabe? Eu acho bastante emocionante. Ela também traz um ponto de vista muito realista, mas não negativo, né? Sobre essas histórias de periferia. Então, eu gostei muito de ter conhecido a Lilia esse ano, foi um dos grandes presentes de 2025 pra mim, que eu acho que seria interessantíssimo pra presentear outras pessoas, então, com a escrita dela. Bom, outro livro que eu trouxe aqui, ele vai mais para leitores de poesia ou pessoas que estão aí iniciando a sua leitura, assim como eu, na poesia, né? Foi um livro que eu ganhei recentemente e eu gostei bastante, né? Ele já estava na minha listinha ali de desejados e eu fui presenteada, que é A Cova Profunda é a Boca das Mulheres Estranhas, da Mar Becker, né? Ele é um livro do Círculo de Poemas, né? Selo de Poesia da Fósforo. E aqui a Mar Becker, ela vai trazer situações, né? Assim como o título já diz,
voltadas, né, para mulheres, a mulheres estranhas, por assim dizer. E esse é um tema que eu gosto muito de ler, assim, literatura voltada também para essa análise do que são as mulheres, né? E também essa questão de trazer as mulheres esquisitas, as mulheres estranhas, o que são essas mulheres, né, que estão à margem aí. Eu gosto da escrita da Mar, assim, eu já conhecia de rede social, mas nunca tinha lido nenhum livro. Então, nesse aqui, por exemplo, tem um que é bem curtinho, eu vou fazer a leitura aqui. Entre as mulheres, são as donas de casa as mais estranhas. Tudo nelas dá a entender que descendem de uma espécie de mariposas remotas, e que de seus pares de asas preservam a habilidade de camuflagem, de mimese. Frequentemente sonham que seus corpos imitam os objetos e as cenas domésticas, que as canções cantam em voz baixa se confundem com outros sons, não só dos membros da família, mas da própria casa, os ruídos, a rouquidão da água no ralo, o uivo das frestas das janelas. Eu gostei da forma como ela escreve, se tornou aí uma das minhas poetas favoritas de 2025, né? Pra quem não sabe, eu acho que já citei isso aqui em outro vídeo, esse ano eu tô tentando ler um pouco mais de poesia, era um gênero, assim, que eu não lia muito. Então, eu gostei muito e eu acho muito linda, né? Isso aqui é um plaquete, né, da Fósforo. Eu acho muito linda essa arte que tem aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela inteira. Que se chama, né, The Sewing School, da Constance Meyer, né? Eu acho que ficou bem bonita para esse livro. Então essa é uma dica aí para quem gosta de poesia e para você que gosta de poesia ou quer presentear alguém com poesia. Esse é um livro bonito de se ler. E aí, falando em amor, falando em poesia, coisas líricas e bonitas, eu trouxe um livro que já tem uma resenha aqui no canal, né? Que tem um diário de leitura, na verdade, que é o da Ingrid Fagundes, o Diário do Fim do Amor. Gente, esse livro aqui, ele me surpreendeu bastante, né? Aqui a gente vai ter relatos, né, trechos, excertos de diário da Ingrid, mas também de outras escritoras, né? Então ela faz aqui nesse livro uma relação entre a perda dela, né, desse fim do amor, com outras escritoras que passaram por situações ali relacionadas, né, a término ou até mesmo quebra de expectativas, diversas situações em casamento, namoro ou enfim, até mesmo amor platônico, né? Então ela vai trazer, por exemplo, aqui a situação da Sylvia Plath com o marido, né, com o Ted. Ela vai falar da Virginia, a relação que a Virginia tinha com a escrita, com o diário. Ela traz a Catherine Mansfield, a Susan Sontag, então são várias escritoras que eu gosto bastante. E ela vai fazendo, né, esse entrelaço aí entre a sua própria história e a história dessas escritoras. Ela traz também um pouco sobre a história das mulheres da família dela. Então, eu gostei muito da forma que ela foi amarrando e costurando tudo isso dentro desse diário do fim do amor, né? Que traz esse nome bonito, essa capa que eu acho muito linda. E eu acho que, assim, foi um dos livros que, quando eu comecei, me surpreendeu. E, para além disso, me prendeu, assim, na história, né? Apesar de ser um livro, assim, de não ficção, né? Em que a gente vai estar tendo, assim, né? Pelo menos se tiver qualquer ficção aqui, a Ingrid me enganou muito bem. Mas você vai ficando muito interessada, assim, né, sobre essas escritoras. Eu acho que é um livro interessante para quem terminou um relacionamento, de certa forma, porque ele traz um conformismo, assim, nessa questão do fim do amor e do autoconhecimento. Mas também é interessante para quem gosta, né, de conhecer um pouco mais sobre a escrita das mulheres, a escrita de diários, né, essa escrita diarística, e também, né, se tem interesse nessas autoras que eu citei. Então, se você conhece alguma fã de Susan Sontag, Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Sylvia Plath, com certeza vai gostar de ler aqui, né, excertos dessa história. Um dos diários que eu conheci, né, através desse livro foi o da Mary Bashkir, bom, vou deixar o nome aqui, em que ela traz, né, ali a sua história enquanto artista, também nos seus diários, né, ela ficou mais conhecida até pelo diário do que pela sua própria arte.
Mas eu gostei bastante de ler esse livro, então eu acho que ele seria um bom presente para pessoas aí interessadas nesses temas. E aí, outro livro que eu acho que é muito coringa, e aí eu dei uma roubada, né? Eu ia trazer só um, mas eu acabei trazendo 3, que são os livros da Conceição Evaristo, né? A Conceição, ela é uma escritora, né, que trabalha com a escrevivência, né? Então, a escrita que mistura relatos pessoais, que mistura a sua vivência com a vivência de outras mulheres e escritoras negras. Então, ela traz aqui, nesses 3 livros, mas em toda a sua obra, na verdade, bastante dessas situações de racismo que infelizmente ainda acontece cotidianamente, mas ela também traz histórias muito bonitas e que merecem ser conhecidas. Eu gosto particularmente muito, assim, eu acho que é uma ótima porta de entrada, assim, para quem não é um leitor frequente e que quer conhecer ou que queira conhecer a escrita da Conceição, Olhos d'Água. Ele é um livro de contos, né? São 15 contos. A gente começa com o conto intitulado Olhos d'Água e depois a gente vai até o Aioluá, que é a alegria do nosso povo, que é um conto bem bonito, né? E ao longo desses contos você vai conhecendo um pouco do que é essa escrevivência e consegue se identificar com muitas histórias, imaginar situações muito parecidas que a gente vê no nosso cotidiano também, né? É um livro que eu gosto bastante, eu já li algumas vezes, né? Tem bastante marcação aqui. Também foi a minha primeira mediação no Leia Mulheres, eu acho que por isso que também eu tenho bastante apego por esse livro. Mas eu acho que ele é um livro muito interessante, assim, para adolescente, para adulto, para qualquer pessoa que tenha esse interesse aí pela literatura ou queira começar, porque os contos, né, ele é um livro curto e os contos são bem curtinhos também, né? Se a pessoa não quiser ler, você fala, leia pelo menos Olhos d'Água. Esse conto já vai fazer ela querer ler o livro todo, porque ele é muito lindo. É uma das coisas mais lindas que eu li e eu amo de vez em quando tô relendo pelo menos o conto Olhos d'Água. E aí eu trouxe aqui outros 2 livros dela, né? O Becos da Memória, que eu ainda não finalizei, né? Em que ela vai trazendo situações de diferentes personagens que habitam, né, periferias e que passam por situações de mudança, que passam por situações de desabrigamento. E eu não consigo falar ainda muito sobre ele, mas eu já tô gostando dessa história, então eu acho que ele é bastante interessante e pode ser também uma opção aí de presente. E este aqui, que é um dos favoritinhos também, ele e Olhos d'Água, cada dia que me perguntam, eu respondo um como o meu favorito. Mas o Canção de Para Ninar Menino Grande, eu acho que ele é um livro que, para além de uma escrita bonita, ele é um livro que te provoca raiva e ódio. Porque aqui traz a história, né, do Fio Jasmine, que é esse personagem, né, que tem essa arte lindíssima de capa, que é esse personagem que a história toda, você acaba ficando com raiva dele, assim, porque é o famoso boy lixo, sabe? Ele trabalha numa empresa de trens, né? Ele trabalha viajando de trem. Então, a cada cidade que ele passa, ele se envolve com uma mulher, né? E, além disso, ele namora, depois se torna noivo. Ao longo da história, você vai acompanhando também esse relacionamento que ele tem, que é, né, até onde a namorada, a esposa dele sabe, um relacionamento fechado, mas que pra ele, né, é tudo ali em suas viagens é exceção. Então ele vai conhecendo outras mulheres, ele vai enganando outras mulheres, ele engravida mulheres por aí, a cada cidade ele faz um filho e não volta mais. Algumas mulheres, inclusive, tentam contato com ele depois e ele também não quer saber muito disso. Então você vai desenvolvendo um rancor mesmo, assim, né, por ele. Então toda vez que ele vai numa nova cidade, que ele começa a se apaixonar por uma outra mulher, né, eu não sei nem se a gente pode chamar isso de paixão, mas que ele começa a se envolver com uma outra mulher, você já começa a ficar com raiva. Eu, pelo menos, senti isso, assim. Então, ele é um livro que vai te envolvendo, assim, que você quer entender também aonde que vai parar tudo isso, ou em que momento ele vai cair em si e ele vai entender, né, o efeito dessas ações. Mas a gente também consegue ter esse olhar crítico com relação a talvez isso nunca aconteça, né? É muito comum que a gente veja esse tipo de situação em que em um relacionamento, né, a mulher vive um relacionamento fechado e o homem, ele vive
esse relacionamento aberto aí, né, ficando com outras pessoas, traindo descaradamente, né, fazendo filho por aí também, sem nenhuma responsabilidade, incluindo passar doenças para a própria esposa ou coisas do tipo, né? Então aqui eu gosto muito da escrita da Conceição, eu gosto muito da forma como você percebe a construção dessas personagens, né? Apesar dele ser um livro curtinho, em poucas páginas você consegue conhecer um pouco da história de cada uma delas. Então, apesar dele ser o personagem principal, né? Porque ele é o fio ali condutor da narrativa, e todas as mulheres, o que elas têm em comum é esse relacionamento com ele, você consegue perceber que, na verdade, é uma história de mulheres contada para mulheres, né? E eu acho que ele é uma boa pegada, assim. Talvez você fique com raiva, né? Eu emprestei não, a minha mãe acabou comprando, porque eu falei desse livro aqui já em outro vídeo, e, enfim, ela tava com muita raiva do fio, ela já não queria nem mais ler o livro, mas eu falei pra ela continuar, porque eu acho que vale muito a pena a leitura, e, enfim, é isso, eu não vou me estender muito aqui não. Então eu acho que ele é um livro que é bastante envolvente aí. Bom, agora eu vou indicar um livro que ele pode assustar um pouquinho pelo tamanho, mas eu acho que se eu fosse presentear com esse livro, né, eu daria pra uma pessoa que já é leitora, que já tem a leitura como um hábito, porém, né, ele é um livro que, apesar dele ser grande, né, ele ser extenso, ele traz uma história que é muito envolvente, então que eu acho que pode agradar aí também outros públicos, né, apesar de assustar pelo tamanho, né? E eu tô falando de Um Defeito de Cor, da nossa queridíssima Ana Maria Gonçalves aí, que ocupou recentemente, né, a cadeira na Academia Brasileira de Letras. E assim, gente, esse livro, apesar dele ter 900 e tralalá, 900 e tantas páginas, ele é um livro que ele é muito bom, né? Ele é muito bem escrito, a história é envolvente, ele é um livro ficcional. A Ana Maria Gonçalves nos faz pensar que, na verdade, é uma história, né, que aconteceu da forma como aqui é descrita, de certa forma. Porém, porque ela faz, logo no prólogo, ela nos apresenta alguns documentos, né, que ela diz que encontrou em uma viagem para Bahia, e que a partir dali ela passou a investigar a Luísa Maim, e a realidade é que esses documentos não existiram, né? Então não houve esse encontro de documentação. E ela fala disso em algumas entrevistas, e foi aí que eu descobri, porque quando eu comecei a ler, eu tava tipo, nossa, que interessante, ela encontrou esses documentos, e eu tava muito nessa vibe, assim, da leitura mesmo, né? E não foi bem assim que aconteceu, né? Ela traz isso pra gente como um contexto, mas a realidade é que aqui a gente tem essa história ficcional a respeito da Luísa Maim, que foi uma verdadeira figura histórica aqui no Brasil, foi a mãe, esse ano foi comprovado, né, alguns outros documentos, que nos diz que ela é a mãe do Luiz Gama, advogado abolicionista aqui no Brasil, mas não existiam documentações a respeito dela, né, existem algumas fotografias que se a gente pesquisa o nome dela, mas não tem nenhum documento que indicava, não tinha, né? Não tinha sido encontrado nenhum documento que indicava isso. A não ser uma carta que o Luiz Gama escreveu, né, dizendo que em determinado momento da vida dele, ele se separou da mãe dele, e, bom, eu li essa carta já faz um tempo, não lembro muito bem, mas ele cita o nome dela, falou que ela foi uma mulher muito forte, né, participou da Revolta dos Malês, eu acredito que ele fale sobre isso na carta também. Enfim, e é isso tudo que sabemos a respeito de Luísa Maim, né? Aqui também conhecida como Luísa Gama, e que na verdade é nascida Kendé, pelo menos neste livrão aqui. Então, nesse livro a gente vai ter a história dela desde que ela foi sequestrada em África, junto com a sua família, e que ela foi trazida para o Brasil, e como ela passa a trabalhar, e tudo que se deu aí no início dessa escravização, e toda a vida da Luísa, né? Então a gente tem aqui mais ou menos dos 8 aos 80 anos dela, se eu não tô enganada. Então é por isso que o livro tem esse tamanho todo, né? Você imagina aí praticamente 80 anos de vida contido em 900 páginas, é bastante coisa. São apenas 10 capítulos, então também tem essa questão que alguns capítulos têm 150 páginas, né? Foi um livro que eu li ao longo de um ano, mas foi um livro que me acompanhou de uma forma que eu não esperava, assim,
gostar e me envolver nessa história dessa forma, porque eu sabia, né, da importância desse livro, já tinha visto também que foi um livro que a Portela dedicou uma homenagem, né, no carnaval também, eu já tinha ficado com vontade de ler, comecei com o clube de leitura, o clube terminou e eu não terminei, mas eu não quis abandoná-lo, né, e foi o maior livro que eu li, né, o livro mais longo que eu li, assim, na minha vida, porque ele realmente te pega e você tem vontade de saber tudo o que acontece, assim, com a Luísa, pelo menos assim foi pra mim, né, e com as pessoas que leram e que eu conheço. Ele é um livro violento, então se você for presentear com um defeito de cor, além de considerar a questão do tamanho do livro, você tem que pensar também nesse fator. Porém, eu acho que é um livro que pode agradar bastante gente e que ele é bastante instigante e muito necessário na literatura brasileira, certo? Bom, e por último, eu quero indicar um livro que eu não tenho ele aqui ainda, infelizmente, que se chama Travessia. Ele é um livro que ele pode ser lido por adultos, mas também por crianças. Eu conheci esse livro esse ano em um curso que eu fiz, né, sobre travessia, o livro Enquanto Travessia, na verdade, e eu achei ele um livro tão bonito, tão delicado, que conta a história de uma folha de papel e como ela vai se transformando ao longo dessa história. Esse livro é da Pri Ballarin, e eu queria trazer ele como um livro, né, para presentear também as crianças. Ele tem, ao final do livro, tem um momento de dobradura também, que a folha se transforma num barquinho. Eu vou ver se encontro algumas fotos para deixar aqui para vocês. E foi um livro que eu gostei muito, achei ele muito lindo. Em breve pretendo adquiri-lo. E eu acho que ele é uma boa, assim, para crianças, e também para adultos que gostam, né, desse tipo de literatura. Eu particularmente adoro livros infantis, né, é um dos gêneros que eu mais gosto de ler, e como professora eu leio bastante livro infantil, e eu acho que também é uma boa sugestão aí para os priminhos, sobrinhos e filhos de vocês, tá bom? Então é isso, essa foi a pilha de hoje, né? Então, me contem aí se vocês gostam de dar livro de presente, se vocês têm esse costume, né? Eu gosto de presentear as minhas amigas, assim, aniversário. Sempre que eu tenho alguma ocasião, que eu possa optar por dar livro de presente, é sempre a minha escolha. E final de ano, né? Tem Amigo Livre, inclusive eu vou participar de um com o meu clube de leitura. Também combinei de trocar livros com uma amiga, então aí já tô nessa escolha, aproveitando aí as promoções de novembro também, para já estar adquirindo esses muitos presentes, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo, e se vocês gostaram, não esquece de curtir, comentar e essas coisas todas. E também, se vocês quiserem, eu posso fazer uma edição gringa, né? Trazer outras sugestões de presentes, mas dessa vez trazendo autoras de outros países. Inclusive, eu só sugeri mulheres, né, gente? É isso. Até mais. Tchau.